Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição número 3, Vida e Morte. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lição de sábado, vida e morte. Verso para memorizar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. A morte é o oposto da vida, uma inimiga. Ela não foi criada como parte da vida, assim como a destruição não é o propósito original de um carro. Paulo declarou de maneira enfática que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Embora disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito. O mais importante para ele era honrar a Cristo, pela vida ou pela morte, e pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Talvez isso explique por que ele escreveu tantas cartas. Por meio de seus escritos, Paulo conseguiu alcançar muitas pessoas e lugares, incluindo aqueles que ele nunca pode visitar pessoalmente. A vida é curta e precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que Ele nos concede. Parte significativa deste impacto envolve promover a unidade da fé. Nesta semana, veremos que esta foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever aos Filipenses. Lição de domingo: Cristo será engrandecido. Pergunta número 1. Leia Filipenses capítulo 1, versos 19 a 20. Qual era a expectativa de Paulo na relação ao desfecho de seu julgamento? Para ele, o que era mais importante do que ser absolvido? Embora Paulo não fosse um criminoso, essa não tinha sido a primeira vez dele na prisão. Ele já estava bem familiarizado com perseguições. Escrevendo aos Coríntios, ele relatou um detalhe aos sofrimentos que havia enfrentado. Em prisões, muitas mais, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apredejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 27. Contudo, para que ninguém achasse que esses sofrimentos eram sua maior preocupação, Paulo acrescentou imediatamente: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 28. Pergunta número 2. Como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo? 1 Coríntios capítulo 4, versos 14 a 16. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. 10 e 11. Gálatas capítulo 4, verso 19. Filemão capítulo 10. É versículo 10, né? Filemão é um capítulo só. Assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15.
para que docilmente, quanto mais ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Ainda assim, a fidelidade dos cristãos talvez seja a maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar a verdade do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 7. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como a sua coragem e fé, era um constante sermão. Ellen G. White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 295, pergunta no rodapé: reflita sobre como você vive e se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas que não o tratam bem. Que tipo de testemunho de Jesus você tem dado? Você tem que ensinar todas as pessoas, mas principalmente aquelas pessoas que não nos tratam bem ou que são ateias, como se diz, não acreditam em Deus. E você vai sabendo conversar com essas pessoas, porque pela você não vai chegando do nada, até mesmo as pessoas na rua que você não conhece, vocês têm que chegar com um jeito, falar do Evangelho, falar que Cristo o ama, mesmo a vida que eles estão levando, Cristo os ama, e vai maquiando a pessoa, que a pessoa vai sentar-se com você e vai escutar. Não chegando acusando já, você está no mundo das drogas, você está na bebedeira, você está não sei o quê. Você vai passar que a outra pessoa te odeie. Você vai irritar a outra pessoa. Então você tem que saber explicar a palavra de Deus para aquela pessoa. Lição de segunda-feira: morrer é lucro. Podemos perceber com facilidade que estamos envolvidos no grande conflito que acontece ao redor e dentro de nós. Experimentamos essa batalha cósmica e continuaremos a vivenciá-la até o dia da nossa morte, independentemente de quando ou como ela ocorrer. Pergunta número 3. Qual é a base da guerra que enfrentamos, as quais são as nossas armas? 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 6. As armas espirituais mais poderosas são as ideias, sejam corretas ou erradas. Satanás utiliza ferramentas como a crítica, a traição e o constrangimento, o medo, a pressão social e muitas outras que os cristãos jamais deveriam usar. Por outro lado, somos chamados a empregar o amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o domínio próprio. Nossa arma mais poderosa, quando utilizada com sabedoria, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. Afinal, somente Deus pode levar a verdade ao coração das pessoas. Nós somos apenas instrumento nas mãos do coração das pessoas. Nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor para realizar seus propósitos. Pergunta número 4. Como entender os seguintes versos de Paulo no contexto do grande conflito? Filipenses capítulo 1, versos 21 e 22. Uma vez que a batalha é espiritual, estamos em uma guerra de ideias e valores. No entanto, Cristo já conquistou a vitória por nós na cruz. Enquanto estivermos conectados a Ele, jamais seremos derrotados, mesmo se morreremos. Paulo entregou a sua vida e seu futuro a um tribunal superior, o que o levou a não se importar o que acontecesse com ele aqui na terra, por mais injusto que fosse. Como cristãos, não devemos lutar tanto pelos nossos direitos, mas pelo que é certo. Não é a força que faz o direito, mas o direito que faz a força. O segredo é submissão à vontade de Deus. Na verdade, essa é a única maneira de sermos vitoriosos na guerra em que nos encontramos. Jesus é o exemplo perfeito de submissão à vontade de Deus, como Paulo destacou em Filipenses capítulo 2. Pergunta no rodapé: de que maneira você está vivenciando a realidade do grande conflito? Como encontrar o conforto e a força ao saber que Cristo já conquistou a vitória por nós? O grande conflito é viver entre as pessoas que te acusam, que te humilham. Esse é o grande conflito, de que
de perseguição, de humilhação, é porque é da palavra de Deus. De você ser humilde. Isso é o grande conflito da vida. E o grande conflito, e eu sei e me alento, porque Cristo já conquistou a vitória por nós. E conquistou de o pecado fugir de nós. Lição de terça-feira, viver e morrer por Cristo. Pergunta número 5. O que Paulo quis dizer ao afirmar que partir e estar com Cristo era melhor? Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24. Esta passagem tem sido mal interpretada ao longo dos séculos. No verso para memorizar desta semana, Paulo falou sobre as diferenças entre viver e morrer. O cristão vive para Cristo e pede para até ele morrer por ele. Nesse sentido, a morte é lucro, pois nosso testemunho se torna ainda mais poderoso e convincente. Filipenses capítulo 1, verso 21. Quando estamos dispostos a dar a vida por uma crença, provamos que a nossa fé é verdadeira. No entanto, também devemos reconhecer a realidade da morte. Os mortos não sabem nada. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. E estão descansando na sepultura até a ressurreição. João capítulo 5, versos 28 e 29. Por isso Jesus disse a respeito de alguém que havia morrido: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João capítulo 11, verso 11. Se quando as pessoas morrem, elas vão imediatamente para o céu, imagine como teria sido para Lázaro. Após 40 dias desfrutando do céu, um anjo aparece com a má notícia: Desculpe, Lázaro, mas Jesus está chamando de volta para a terra. Você não pode continuar aqui. Quando analisamos as consequências lógicas de uma ideia, podemos perceber mais facilmente quando estão erradas e o quanto são perigosas. Exatamente o que o texto está dizendo. Que fala que as pessoas vão para o céu, para o inferno, vão para lugar nenhum, vão para a sepultura. Nem para o céu e nem para o inferno. Vão para a sepultura. E só vão acordar os que tiverem salvos em Cristo. Vão acordar na segunda vinda de Cristo. Os que tiverem sido ímpios e morreu sem aceitar Cristo, vai acordar depois de 1000 anos que os salvos tiverem com Cristo lá no céu. Quando a Nova Jerusalém descerá do céu para a terra, aí eles vão ressuscitar. A morte é como o sono sem sonhos, o do qual Jesus despertará seus fiéis em sua segunda vinda. Então, junto com os santos vivos, aqueles que foram ressuscitados serão arrebatados e levados ao céu para estar com Jesus para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. As palavras de Paulo sobre partir desta vida para estar com Cristo significam estar com Ele no sofrimento e na morte. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, verso 11. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos na morte, a próxima cena que veria era um piscar de olhos, seria Jesus. Cristo o levaria com todo o povo de Deus para o lugar que preparou para todos os que o amam. João capítulo 14, verso 13, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Embora tivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses que ele continuasse a viver. Filipenses capítulo 1, verso 24. Curiosamente, para o cristão nem sempre é fácil saber se é melhor viver para Cristo ou morrer por ele. Paulo estava pressionado dos dois lados. Filipenses capítulo 1, verso 23. Entre continuar vivo ou descansar na sepultura. Pergunta no rodapé: você já pensou que após a morte, a próxima cena que verá será a volta de Cristo? Esse pensamento o ajuda a entender o raciocínio de Paulo? Exatamente. Que eu acredito que, como já na televisão já mostrou, em relatos da vida já mostrou, que o anjo visita você no leito de sua morte. Minutos antes de você morrer, um anjo de Deus vem. Se você se arrepende e quer a salvação ou não. É uma escolha. Se você está em meio termo, ou você está querendo se salvar, mas ainda não tem certeza, um anjo vem para você e pergunta se você se arrepende ou não. E você vê. Se você aceitar, você já imagina a
a Nova Jerusalém, Cristo, Deus. Você já imagina morar com Ele. Entenda, a gente entende o raciocínio de Paulo. Lição de quarta-feira, permanecem firmes na unidade. A última oração de Jesus pelos discípulos girou em torno de um tema central, a unidade. Jesus olhou além da cruz, contemplando a união com seu Pai e conosco. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória e que me conferistes. João capítulo 17, verso 24. Jesus orou para que o Pai guardasse seus filhos a fim de que eles fossem um, assim como Deus e Cristo são um. João capítulo 17, verso 11. Jesus também destacou as terríveis consequências da desunião. Ela pode levar muitos à incredulidade. 2 vezes nessa breve oração, Jesus enfatizou que a nossa união com Ele e com o Pai tem o objetivo de que o mundo creia e conheça que o Pai enviou a Cristo. João capítulo 17, versos 21 e 23. Pergunta número 6. Leia Filipenses capítulo 1, verso 27 e compare com João 17, 17 a 19. O que Jesus e Paulo afirmaram ser indispensáveis para a unidade da igreja. A palavra traduzida como viram de modo digno em Filipenses capítulo 1, verso 27 é politeliomai. Nesse verso, ela significa viver como cidadão, não de um reino terrestre, mas do reino celestial. O Sermão do Monte apresenta lindas imagens do que significam ser filho do Pai Celestial e cidadão do seu reino. Ser pobre em espírito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, puro de coração e pacificador, e ter a atitude de virar a outra face, amar os inimigos, bendizer os que nos amaldiçoam e fazer o bem aos que nos odeiam. Em resumo, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. É difícil ficar irritado com alguém assim, não é verdade? Às vezes ficamos ofendidos com pessoas que parecem boas demais. Podemos até ser tentados em diminuí-las ou procurar pontos fracos para mostrar que não são tão boas quanto parecem para nos sentirmos melhores conosco mesmos. Por que não tentar ser também amorosos e humildes? Com certeza, temos que tentar. Ellen G. White mencionou aqueles que o amam do mundo e seus lucros mais do que a Deus ou a verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 234. A desunião na Igreja tem origem no orgulho. À medida que o orgulho e a ambição mundana foram cultivados, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se a rivalidade, dissensão e luta, para desviar e enfraquecer a Igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 204. Pergunta no rodapé. Igreja seria diferente se imitássemos a humildade e mansidão de Jesus? Com certeza. Claramente. Bata o martelo para isso. Se todos fossem humildes e mansidão, quer dizer, a igreja seria de louvor, de culto, de um reavivamento. De um revivamento claro para a palavra de Deus. Lição de quinta-feira, unidos e destemidos. Pergunta número 7. A união e a luta pela fé do Evangelho fortalecem a nossa coragem? Filipenses capítulo 1, versos 27 e 30. A estratégia de Satanás é dividir para conquistar. A desunião é mortal. Jesus disse, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos capítulo 3, verso 25. Esse é um princípio simples que Satanás tenta nos fazer esquecer. A unidade nos ajuda a cumprir nosso papel profético com o remanescente da profecia bíblica. Apocalipse 12, 17. Proclamando o evangelho eterno a cada nação, tribo e língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. A unidade é essencial para cumprir a missão de proclamar essa mensagem dada por Deus. E a oração de Jesus em João 17 destaca a verdade.
A verdade da palavra de Deus como uma das chaves mais importantes para a unidade. João capítulo 17, versos 17 e 19. Por isso a mensagem não pode ser separada da missão nem da unidade. As três devem andar juntas. Se uma dessas chaves estiver ausente, não conseguiremos obter sucesso. No entanto, se tivermos as três em ação, não há nada a temer. Não devemos nos sentir de forma alguma intimados pelos adversários. Filipenses capítulo 1, verso 28. Satanás é um inimigo derrotado. Mesmo se tivermos que morrer por nossa fé, nada pode nos prejudicar se formos zelosos da prática do bem. 1 Pedro capítulo 3, verso 13. O diabo é impotente para impedir o avanço da verdade de Deus. Pergunta número 8. Quais são as ideias em comum nos seguintes versos? Mateus capítulo 10, verso 38, Atos capítulo 14, verso 22, Romanos capítulo 8, verso 17, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. A vida deste mundo de pecado é difícil, mesmo para as pessoas que estão mais perto de Deus. Jó era um homem justo, e o próprio Senhor disse que ele era um homem íntegro e reto que temia Deus e se desviava do mal. Jó capítulo 1, versos 1 a 8. E ainda assim, da noite para o dia, tragédias atingiram Jó e sua família. Todos nós já aprendemos, seja por nossa experiência pessoal ou pela observação da experiência dos outros, que viver neste mundo é como estar à beira de um precipício, e nunca sabemos quando poderemos cair. O sofrimento, em algum grau, é a parte da nossa vida ainda assim. É melhor sofrer por causa de Cristo do que por causa de outra razão. Pergunta no rodapé. Que esperança e conforto devemos ter em meio ao sofrimento? É ter fé, acreditar que o que estamos passando é o normal do mundo, é normal da vida. E que devemos nos ajoelhar e olhar para cima e orar a Deus. E conversar com Deus no seu sofrimento, que Ele quer te ouvir. Lição de sexta-feira, estudo adicional. 2 instrumentos de tortura das fogueiras das masmorras, das covas e cavernas da terra ecoou em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires. Ele ouviu o testemunho dos que ficaram firmes que, embora despojados, afligidos e atormentados, deram testemunha da fé, de forma destemida e solene, declarando: sei quem tenho crido. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. O que dessa forma renderam sua vida pela fé, declaram ao mundo que aquele quem acreditava era capaz de salvá-los plenamente. Ellen G. White, no livro Atos dos Apóstolos, página 326. É-nos assegurado que os atalaias verão com seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião. Também é dito que no tempo dos fim os sábios entenderão. Quando isso se cumprir, haverá unidade de fé entre todos a quem Deus considera entendidos, pois os que realmente compreendem com correção devem também compreender em união. De considerações como essa, torna-se evidente de que o estado perfeito da igreja aqui predito está ainda no futuro. Logo, esses dons não completaram ainda sua obra. Russell F. Control. Introdução de Ellen G. White nos primeiros escritos, página 139. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 3, Vida e Morte em Cristo em Filipenses e Colossenses. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para se inscreverem no meu vídeo. E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!